Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e vim responder dúvidas relacionadas à deficiência intelectual. Se você deixou algum comentário nos vídeos anteriores perguntando sobre esse assunto, agora é hora de tirar todas as suas dúvidas. Antes disso, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, compartilhe com outras pessoas, clique no gostei se esse vídeo fizer sentido para você. Continuando a nossa série de respondendo a dúvidas, as perguntas que o pessoal deixou aqui nos comentários, a gente vai começar a falar então de deficiência intelectual. Deficiência intelectual está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. É algo bem delicado que precisa ser avaliado com muito cuidado, porque muitas coisas podem ser confundidas com deficiência intelectual. Essa avaliação, então, ela precisa ser feita usando testes de inteligência, que só o psicólogo pode aplicar, e é legal que a gente use mais de um teste, porque como a gente conversou no vídeo de inteligência, às vezes a gente tem vários tipos de inteligência, eu posso ter uma dificuldade mais específica. Quando eu penso numa deficiência intelectual, eu vou ter uma dificuldade, um rebaixamento em todas essas habilidades, tá bom? Por isso que é legal usar mais de um teste, porque às vezes um teste acessa uma informação e outro acessa outra. Além disso, o critério hoje que a gente usa para deficiência intelectual não é só o número do QI, do coeficiente de inteligência. A gente também tem que considerar a funcionalidade. Como é que essa pessoa funciona no dia a dia dela. E aí até os níveis de gravidade de deficiência intelectual, antes a gente dividia por faixas de QI e hoje a gente não divide mais. A gente considera como é que essa pessoa funciona. Então, como é que ela está em relação a habilidades práticas? Autocuidado, se alimentar, se vestir, dar conta ali do dia a dia dela. Como é que ela está em habilidades conceituais, habilidades da escola, noção de dinheiro, noção de perigo, por exemplo. E como ela está em habilidades sociais. Ela consegue se relacionar e ela consegue se interessar na parte recreativa de lazer por coisas da idade ou de qual idade. Então, feita essa primeira introdução aí, essa retomada em relação à deficiência intelectual, eu vou responder duas perguntas que fizeram. A primeira, a escola pode ficar reprovando, repetindo de ano? Isso é um assunto muito delicado, pensando em qualquer inclusão escolar. Primeira coisa que eu quero dizer é, a gente está num processo de inclusão. A inclusão ela é muito recente, a gente ainda está estruturando como fazer e a grande parte das instituições de ensino ainda não tem isso muito estruturado. Não quer dizer que a gente não deva lutar, brigar, às vezes até ir para a justiça em relação a essas necessidades específicas. Então a gente tem que estudar muito e se preparar muito para receber essas crianças e adolescentes em situação de inclusão. Eu acho que essa é uma ressalva, porque as coisas estão mudando, a gente está sempre aprendendo coisas novas e isso também pode mudar. Quando a gente pensa em inclusão, público-alvo da educação inclusiva, a gente precisa considerar também que essa pessoa, seja com deficiência intelectual ou qualquer outro transtorno do desenvolvimento, ela precisa de um currículo adaptado. Isso quer dizer que lá na Base Nacional Curricular tem objetivos pedagógicos que devem ser atingidos por todos. Aquela pessoa talvez não vá atingir aqueles objetivos, então muitas vezes eu preciso adaptar o objetivo, adaptar aquilo que eu espero que ela consiga fazer. Às vezes ela até consegue atingir aquele objetivo, mas eu vou precisar adaptar a atividade, porque a forma como ela vai conseguir responder aquele objetivo não é a mesma forma das outras pessoas. Por exemplo, ela pode não ter adquirido leitura escrita, então ela vai mostrar o que ela sabe de uma outra forma, tá? Pode ser também uma adaptação de objeto, daquele conteúdo que eu estou passando para ela. Então a gente tem várias formas de adaptar e é importante que a gente tenha um plano individualizado de ensino. Isso é previsto dentro da inclusão. Para quê? Porque o professor, junto à coordenação, a equipe e a família, define as adaptações que vão ser realizadas e aí a gente consegue traçar objetivos. Então, quando eu penso em retenção, em reprova, eu não tenho que olhar para o objetivo global da série, que todo mundo está fazendo. Eu tenho que olhar para o objetivo que eu tracei para aquele aluno. Se esse objetivo foi atingido, para que eu vou segurar ele nessa condição? O que vai ganhar? O que ele vai adquirir ficando mais um ano naquela série?
Até porque, se eu estou falando de uma deficiência intelectual, eu não estou dizendo de um atraso de 1 ano. Se de fato ele vai conseguir adquirir ficando mais 1 ano naquela série, ele não vai. Ele vai precisar de uma adaptação curricular, passando para o 2º ano ou ficando no 1º ano, passando para o 7º ano ou ficando no 6º ano. Então essa decisão, né, da retenção, da criança fazer novamente aquela série, ela só pode ser tomada se a gente considerou a adaptação curricular. Se dentro daqueles objetivos ele não atingiu os objetivos definidos antes por todo esse conjunto e as estratégias que vão ser usadas. Em geral, também a gente considera um outro fator, as demais habilidades de autonomia, de autocuidado, de socialização, né? Como é que isso tá? Isso vai ter um ganho ele ficando mais 1 ano ou não? Ou ele pode passar para o próximo ano tendo adquirido essas habilidades, porque aí fica aquela coisa muito discrepante, né? Uma pessoa grandona lá mais para frente, sei lá, de 13 anos numa sala de 10 anos de idade. Como é que isso fica? Né? Como que ele vai conseguir aproveitar esse grupo de outros alunos? Como é que ele vai conseguir aproveitar essa sala de aula? Então, acho que é uma reflexão bem importante na hora de tomar uma decisão da reprova. E o principal em relação à reprova, retenção ou não, é essa adaptação foi feita? Adaptou-se o que era necessário? O objetivo, a atividade, o objeto ou não? Eu acho que essa é a pergunta principal que fica. E aí já vou emendar na segunda resposta, que é em relação ao comportamento. Então, às vezes a criança com deficiência intelectual pode ter um comportamento agitado, agressivo e ter várias dificuldades em relação a isso. O primeiro ponto é a gente descartar outras comorbidades. Vocês estão carecas de saber aqui no canal que eu sempre falo que os transtornos do neurodesenvolvimento e deficiência intelectual é um deles. Podem vir com outros transtornos. A chance de acontecer 2 coisas ao mesmo tempo é maior. Então, eu preciso descartar que não tenha mais alguma coisa atrapalhando a aquisição dessas habilidades nessa criança. Ele pode ter um TDAH junto, né? Um déficit de atenção. Ele pode ter uma questão emocional associada. Então, por isso, é sempre importante fazer uma avaliação com uma equipe multidisciplinar e descartar possíveis comorbidades que podem estar influenciando nesse comportamento, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante a gente tentar achar a causa da deficiência intelectual. Alguns casos a gente não vai encontrar, tá bom? Então, ok, tudo bem. Outros casos a gente tem um marcador físico, doenças na gestação que a mãe teve, uma intercorrência pós-natal, então a criança teve um problema de saúde muito grave, ou nasceu, teve alguma alteração no oxigênio, teve uma anóxia, então teve já um problema ao nascer, prematuridade, nem toda prematuridade, mas alguma prematuridade extrema que teve intercorrência pode estar relacionada a uma deficiência intelectual. Outra causa comum são as causas genéticas, tá bom? Então eu posso ter síndromes genéticas que vão causar, que vão estar associadas à deficiência intelectual. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome do X frágil, entre outras. E aí, por que é importante a gente fazer essa investigação? Porque às vezes uma síndrome ela pode dar uma alteração de comportamento ou ela pode dar alguma alteração orgânica, né? Por exemplo, na síndrome de Down, a gente sabe que tem que fazer exame visual e auditivo com frequência, né? Pode ter uma alteração como hipotireoidismo. Então, se eu tenho alguma intercorrência, algum problema clínico acontecendo ali com o meu corpo, como que vai ser meu comportamento? Não é? Então é importante, nos casos de deficiência intelectual, a gente tentar ver se tem uma causa genética, uma causa ali do desenvolvimento estabelecida e sempre investigar a parte clínica, a parte orgânica, como é que esse corpo está funcionando para ver se está tudo bem. Descartado tudo isso, ou investigado tudo isso, em geral, as alterações de comportamento estão relacionadas na deficiência intelectual a uma dificuldade de entender esse ambiente. Então, se eu tenho uma dificuldade de comunicar aquilo que eu estou sentindo, de dizer aquilo que eu estou precisando, qual a forma mais eficaz de comunicação? Birra. Pensa bem. Você está falando para o seu filho fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele não faz.
né? E ele fala que não quer fazer, não quero fazer, não quero fazer, e você não considera o que ele está falando. A hora que ele faz uma birra, ele não faz aquilo que você pediu e isso funcionou. Então a gente precisa entender que muitas vezes um comportamento agitado, agressivo, ele está comunicando alguma coisa que às vezes aquela criança não está conseguindo comunicar de outra forma. Então tem 2 pontos a serem observados aí. Primeiro, a questão do antecedente do comportamento e da consequência. Então, o que essa criança consegue com esse comportamento? E o que aconteceu antes desse comportamento para a gente ver o que desencadeia? Esse comportamento é assim em todos os ambientes? Com todas as pessoas? Ele acontece mais em que momento? Em alguma aula específica, em alguma situação específica? Isso pode te dar pistas para saber o que está acontecendo, tá bom? Carol, acontece bastante, em várias situações, não consigo estabelecer uma causa mais específica desse comportamento. Então a gente tem que pensar, será que a adaptação que a gente está fazendo para ele no dia a dia está sendo suficiente? Porque ele às vezes não está conseguindo entender o que está acontecendo naquela situação e aí ele tem essas reações. Boa parte das alterações de comportamento, como eu falei para vocês, dentro da deficiência intelectual, estão muito relacionadas à diferença entre o que essa criança consegue oferecer e o que a gente exige dela. Porque se a gente está exigindo muito mais do que ela consegue oferecer, ela vai ter uma reação diante disso, né, de não conseguir responder, de não querer fazer. Então é muito importante a gente trabalhar também com a autoestima dessa criança, oferecer atividades que ela dê conta de realizar, que ela consiga fazer, reforçar muito esse comportamento, e quando eu falo reforçar, é elogiar, valorizar, dar feedbacks positivos para essa criança. Às vezes a dificuldade até de planejar, de perceber o que vai acontecer no dia, pode gerar uma insegurança. Então, fazer uma rotina lá visual do que vai acontecer, quais são as próximas etapas, quais são os combinados, também pode favorecer um comportamento mais tranquilo. Ok, espero ter respondido as dúvidas, ter ajudado aí com algumas dicas e algumas informações. Se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui que a gente vai continuar a série aí respondendo a perguntas sobre cada tema que a gente tem feito os vídeos. Fique de olho, sempre tem vídeo novo aqui no canal. Pode deixar sugestões também para novos vídeos, temas que a gente ainda não abordou e que você queira saber um pouquinho mais. Até a próxima!